todos! Sejam uma vez mais bem-vindos à Tech Talk, a série de entrevistas que te dá a conhecer um pouco sobre as inovações tecnológicas na saúde e sobre o mundo da engenharia biomédica. Hoje estamos aqui na DOCA de Alcântara para entrevistar uma jovem investigadora da Universidade de Cambridge. É uma ex-aluna do mestrado integrado em Engenharia de Micro e Nanotecnologias pela FCT Nova. E ela é... Sou a Fara e estou a fazer doutoramento na Universidade de Cambridge e hoje estamos aqui na maravilhosa Caravela Veracruz. Sempre bem-vinda, Farah. Então, para explicar um bocadinho melhor aos nossos espectadores, porquê exatamente este local e que local é este? Estamos agora na maravilhosa Caravela Veracruz. Há uns anos atrás, em 2010, eu tive a oportunidade de navegar aqui numa exposição oceanográfica e o Miguel teve essa mesma oportunidade em 2014, se não me engano, e foi uma experiência fantástica e que de alguma forma marcou um ponto muito importante na minha vida depois, porque a partir daí fui para a universidade, mas foi uma altura muito marcante. Qual foi o projeto que te trouxe aqui à Caravela, na altura? Nós participámos em algumas competições a nível nacional e o projeto em que nós estávamos a trabalhar foi com o professor Hélder Pereira, da secundária. Eu e 3 colegas fizemos um estudo bastante extensivo da biologia e da geologia de dois locais, portanto o Plango do Gorrins, que fica a sudoeste do Algarve, e do campo hidrotermal Lucky Strike. E fizemos uma maquete destas duas zonas e pronto, estudámos bastante essas zonas a nível biológico e geológico. Já passou algum tempo desde que fizeste o projeto e também desde que eu fiz o meu, mas este, quer um quer outro, eram projetos que, como todos os projetos do professor Hélder, passavam um bocadinho além de tudo o que era o programa da secundária. Sim. De alguma forma, como é que isto ainda hoje te marcou, ou o que é que te deixou ter feito aquele projeto? Acho que aquilo que me marcou mais, ou aquilo que foi, abriu-me os olhos e deu-me coragem, acho que acima de tudo deu-me a coragem de fazer algo que eu na altura pensava que seria o impossível, que era apresentar um projeto científico a um público científico, e eu estava morta de medo, eu estava cheia de medo quando o professor propôs o projeto. E disse que havia potencial de irmos competir a nível nacional e eu não queria fazer aquilo, eu tinha um medo extraordinário, eu não queria mesmo. Mas pronto, acabei por ir naquela, com aquela motivação dos meus 3 colegas também e do professor, claro. E sim, e fomos a isso. Mas acho que foi mesmo, apesar de, pronto, a parte científica, claro que foi importante e aprendi, porque o professor aprendeu-nos a fazer mesmo uma apresentação profissional mesmo, e eu não tinha ideia como fazer uma apresentação científica profissional a um público mesmo, e sim, portanto aprendi imenso a nível científico e de como apresentar ciência e de fazer ciência, mas mais ainda do que isso foi mesmo a coragem e pensar, ok, se calhar até sou capaz de fazer isto. Podemos dizer de alguma forma que o professor Hélder foi dos professores que mais te marcou no ensino secundário? Sem dúvida mesmo que o professor Hélder é aquela que mais te marcou. Sim. No secundário, portanto, neste projeto que tu fizeste e depois naquilo que é o programa do secundário, eu acho que a nanotecnologia ainda hoje não é algo que seja muito falado. Como é que tu chegaste a isto, a nanotecnologia? Como é que descobriste? Pronto, eu já tinha ouvido há bastante tempo sobre o conceito da nanotecnologia e que era uma coisa que estudava, era uma ciência que estudava coisas pequenas e e mais ou menos ficou mais ou menos por aí. Para além disso, não sabia mesmo o que era a nanotecnologia, mas acho que foi aquela curiosidade do não saber que me fez querer saber mais e acima de tudo acho que foi a mentalidade de querer um desafio. Era mais porque parecia uma área muito interessante. Querer saber mais, querer descobrir mais sobre isso. Relativamente agora à nossa faculdade, a FCT, o que é que achas que foram as bases mais importantes que a faculdade te deu? Sei com umas bases bem sólidas na ciência dos materiais, mas também bases boas em eletrónica e algumas bases em física. Deu-me bases multidisciplinares. Acho que essa é a chave do curso de nanotecnologia. Para mim, acho que é o ponto forte. Eu na altura não sabia se isso era uma coisa boa, exato, necessariamente. Às vezes eu sentia-me bastante confusa e, mas eu estou a aprender isto que não tem nada a ver com isto, mas depois começou a fazer tudo sentido e comecei a ver que a ciência, no fundo, está tudo interligado. Pois. E acho que isso é um ponto muito forte. Agora que eu olho para trás, acho que isso é um ponto muito forte. Falaste um pouco sobre o teu percurso no secundário, agora relativamente ao percurso na faculdade. Havia tempo para mais projetos, para outras atividades para além de estudar e do curso mesmo em si? Sim, eu acho que isso foi uma coisa que eu trouxe do projeto com o Hélder e na secundário.
uma coisa que eu trouxe comigo foi ir sempre um bocadinho mais além, ou procurar sempre fazer um bocadinho mais do que aquilo que é-nos dado. E sim, participei em algumas competições nacionais com colegas, no Nova Idea Competition, foi o EBEC, não sei se conhecem o EBEC, que é uma competição de engenharia. E passámos, digamos, já a segunda fase, ou a fase antes da final, semifinais, que foi fixe. Mas era tipo 24 horas a trabalhar numa cena, foi mesmo estressante, mas foi muito fixe. E depois também estive envolvida na direção Innova Future, que era uma junior empresa, que foram os alunos acima de nós no primeiro, que eram a primeira leva de nano, que eles é que começaram, e eu e mais 4 colegas andámos para a frente com aquilo e foi giro também. Mas sim, estive sempre envolvida noutras coisas e também desporto e essas cenas todas. E à medida que o curso foi avançando, primeiro e segundo, foste cada vez apaixonando mais pela nanotecnologia? Como é que isso percorreu? Ou chegaste a alguns dias em que não querias nada disto? O meu percurso foi, pronto, nos 5 anos foi bastante não linear. No primeiro ano estava um bocadinho à toa, vamos dizer assim. Pois. Eu não sabia bem se era aquilo que queria, não tinha assim tanto interesse. As cadeiras de probabilidade e estatística e álgebra e não tinha assim grande interesse e não percebia porque eu estou a fazer isto, não sei. Mas foi a partir do segundo ano que comecei a ter cadeiras assim mais especializadas, dava para escolher pronto, as opcionais, não é? E também mesmo a natureza das cadeiras que tínhamos mesmo obrigatórias eram mais específicas. Sim, eu acho que foi aí um ponto em que eu comecei a perceber a potencialidade da nanotecnologia e a perceber a perceber quais é que eram as potenciais aplicações, que são vastas, que pronto, cobrem as áreas da nanotecnologia, da indústria, de, sensores, tudo. Exato, sim, exatamente. E foi esse, quando eu percebi e quando comecei a interligar as áreas, foi também isso. Foi o facto de repente, tipo, a física mistura-se com a eletrónica e a eletrónica com a matemática e tudo para uma aplicação verdadeira. Tudo para resolver um problema, um problema do dia-a-dia, para resolver um problema para a humanidade. E foi aí que eu pensei, ok, há potencialidade aqui de fazer uma diferença. Depois do percurso na FCT todo, sabemos que foste para outro país estudar. Sim. Gostávamos de saber um pouco sobre esse percurso, o doutoramento que fizeste. Imediatamente antes de ir para o Reino Unido estudar, fiz o meu projeto de mestrado nos Estados Unidos e depois de ter essa experiência percebi que, ok, eu ainda não me fartei da ciência e até gosto disto e até tenho imensa curiosidade para continuar a explorar e para continuar a fazer ciência e principalmente na área, porque eu lá fiz o meu projeto de mestrado na área de sensores e microdispositivos biomédicos. Lá está, parece resolver um problema real e isso deu muita motivação para depois querer continuar os meus estudos e fazer um doutoramento. Adorei o projeto e gostava muito de ficar lá, estar muito longe dos amigos e da família. Pronto, o ano chegou, candidatei-me à Universidade de Cambridge. Foi sempre um bocadinho um sonho desde criança, só que um sonho um bocado irreal para mim, porque eu pensei, ok, eu adorava ir, mas sei que nunca vou, portanto nem sequer vale a pena tentar candidatar-se, porque não. Mas depois, com o empurrão da família e dos amigos, acabei por me candidatar. Foi um choque o facto deles considerarem-me. Eu pensei, ok, vamos lá nisto. Como é que foi o teu primeiro contacto quando chegaste a Cambridge e quando começaste a conhecer a universidade e já no programa que vocês tinham de doutoramento? O primeiro contacto foi medo. No momento em que eu entrei no comboio que ia do aeroporto de Stansted a Cambridge, eu comecei a pensar, oh não, isto foi tudo um engano. Eu vou chegar lá e eles vão me mandar de volta porque, ok, afinal não sou eu, tipo, é outra pessoa que eles enganaram-se. Mas depois, no momento em que eu cheguei à minha college, porque isso em Cambridge funciona, todos os estudantes fazem parte de uma college, pelo menos no primeiro ano eles dão-te accommodation, mas assim que cheguei, as duas primeiras outras estudantes que eu conheci que tinham acabado de chegar também pensaram exatamente a mesma coisa. No primeiro dia do curso mesmo, pronto, conheci lá o pessoal e foi fantástico. E dentro de semanas estava completamente integrado e depois também tanto a universidade como as colleges fazem eventos e integram-te completamente e começas, mas depois de poucas semanas, depois de estar integrada, começou o trabalho duro e o primeiro ano não foi nada fácil. Mas foi fixe. Em termos de trabalho não foi nada fácil, mas em termos sociais e de atividades foi fenomenal. E como é que funcionava o programa de doutoramento em que estiveste envolvida? Porque uma coisa que nós notámos quando vimos aquela entrevista que deste ao laboratório foi que uma das coisas que vocês faziam era visitar vários laboratórios, ver o trabalho de investigadores, ouviam palestras de pessoas, de engenheiros, etc.
como é que foi essa experiência? Portanto, é um programa o nome é Sensors CDT, e é um programa de 4 anos, em que o primeiro ano é um mestrado. Sim, fazemos o mestrado num ano, mas pronto, temos cadeiras, escolhemos umas cadeiras diferentes dentro da área de sensores ou nanotecnologia também. Eu, por acaso, escolhi bastantes cadeiras de nano, mas eram assim mais específicas, cenas que eu não tinha abordado muito e queria aprofundar mais. Mas sim, escolhemos cadeiras e temos muitas palestras, e esse primeiro ano fazemos rotações em vários laboratórios dentro de departamentos diferentes em Cambridge. Sim, basicamente trabalhamos em mini projetos, também temos uma componente de empreendedorismo. E fazemos um Team Challenge, que é um projeto em que a equipa toda junta-se e trabalhamos num projeto só durante o verão, e que é fantástico. Mas pronto, isso é um ano, e depois temos os exames, um ano equivalente a um mestrado, e depois os outros 3 anos são para fazer o doutoramento. E no final desse primeiro ano tens a oportunidade de falar com pessoas diferentes e trabalhar em laboratórios diferentes e solidificar aquilo que uma pessoa quer fazer depois nos 3 anos durante o doutoramento. Algumas das áreas que tu escolheste, e se eu não estou enganado no que vou dizer, foram sensores ópticos e biomédicos, sim, nanotecnologia micro e nanofabricação, fotónica e espectroscopia e microfluidos. O que é que te inspirou para escolher estas áreas? Do início não foi bem uma escolha desde o início, ok, vou escolher isto. Foi no final do meu primeiro ano. Eu tinha feito um mini projeto dentro de um grupo que trabalhavam com fotónica e cenas ópticas. E depois eu decidi que para o doutoramento ia continuar a trabalhar nesse grupo. Mas não sabia bem no quê. Mas pronto, depois logo no início do meu doutoramento tinha um problema para resolver, que foi pronto, a base do meu projeto, que foi tentar arranjar uma forma de monitorizar em tempo real a química cerebral de pacientes com traumatismo craniano. E depois de algum tempo a investigar diferentes soluções e diferentes tópicos, e como o meu grupo especializava já um bocadinho em fotónica e em sensores ópticos, começou a fazer cada vez mais sentido integrar a microfluídica, é uma forma de controlar fluidos, e eu queria monitorizar o fluido cerebral e integrar isso com a óptica. E foi mais por aí, não foi do início que me disseram, ok, vais trabalhar com microfluídica e óptica, queres fazer, foi mais ter um problema. Exato. E depois arranjar, e com as bases que eu tinha, ou pelo menos aquela interdisciplinaridade que tinha, eu não tinha aquele medo de me lançar dentro de outra área, porque eu já tinha algumas bases de optoeletrónica que já tinha feito lá na FCT e de alguma microfluídica que também tinha trabalhado, por isso não era nada fora daquilo que eu já tinha alguma experiência. E em relação a isto, o que é exatamente um dispositivo microfluídico para detecção química? Microfluídico é basicamente um dispositivo microfluídico, é um dispositivo onde se pode, que possibilita o controlo e a manipulação de fluidos de pequenos volumes, pequeníssimos volumes, entre os picolitros e microlitros. O controle de fluidos, basicamente. Exato. E a manipulação de fluidos à micro ou nano-picoscala. Como é que é vista a nanotecnologia lá fora? Eu acho que a nanotecnologia no geral é uma área bastante dinâmica. Sim, e que está sempre a crescer e está sempre a movimentar, sempre coisas novas a explorar, materiais novos a explorar ou a desenvolver, não é? Porque no final a nanotecnologia possibilita a manipulação de matéria a nível nano. Sim. E para desenvolver novos materiais que fazem coisas que não imaginemos que talvez há 10 anos atrás se calhar não pensávamos que seria possível, mas é que agora com as novas tecnologias que temos e os novos equipamentos dá para desenvolver estes novos materiais. Basicamente, eu acho que a nanotecnologia no geral abre portas para tudo, tanto na medicina como na indústria. Mas é uma área que tu vês que tem futuro, e claro que tem, mas sem dúvida, futuro sim. E agora, 4 anos depois de fazeres esse trabalho todo, o que foram as coisas mais importantes que aprendeste e que retiras destes 4 anos? O percurso não tem sido fácil, tem havido muitos altos e baixos, mas acho que no geral existe um equilíbrio.
e um equilíbrio mais para o lado bom do que mau. Mas sim, acho que fazer um doutoramento em qualquer área, acho que pronto, vão sempre haver alturas de baixos, mas depois alturas em que são compensadas, pronto, compensam. Sim, ainda não me cansei da ciência e acho que há tanta coisa, ainda por cima depois deste tempo e depois de ver o potencial que tem, ainda estou mais motivada para continuar, talvez a trabalhar nesta área, mas ainda não sei bem ao certo aquilo que vou fazer a seguir. Se vai ser dentro do mundo mais académico ou dentro do mundo mais industrial, mas de qualquer forma quero continuar, pelo menos durante os próximos anos, a explorar mais a nano e a microciência. Neste momento, além do doutoramento, não é? Em que outros projetos é que tu estás envolvida? Pronto, como eu falei, o meu projeto mesmo era desenvolver um sensor que integra óptica com microfluídica, mas para monitorizar pacientes com traumatismo craniano, mas para além disso também tenho estado envolvida noutros 4 projetos com outros colaboradores, tanto no Reino Unido e fora do Reino Unido, mas foi mais porque eu quando acho algo interessante dá-me pena se posso e Deus sim, não sei, mas muitas vezes acho que houve momentos muito estressantes em que eu penso porque é que eu estou a fazer isto tudo, mas não me arrependo. Tem sido muito interessante e acho que quando mais uma pessoa pode aprender, porque não é? Exato. Mas para além de projetos também tenho, pronto, eu acho que já tinha mencionado assim, mas competi, fiz karaté, não é? E estive a competir lá, competimos contra a Universidade de Oxford, que foi brutal. Também tive vice-capitã da equipa de badminton lá, da minha college. Treinos no equipamento de espectroscopia Raman do meu departamento e de infravermelhos e treino pessoas sim, basicamente eles às vezes quando têm problemas com aquilo ou quando precisam de serem treinadas contactam-me e eu ajudo-lhes com aquilo que eles precisam e também tenho feito algum mentoria a estudantes de mestrado e também a estudantes como mencionei, no Japão, a estudantes da escola secundária. Também na organização de conferências e workshops e um festival de ciência que também ajudei a... Estou sempre envolvida em coisas, mas há tanta coisa lá para fazer que é muito interessante. Algumas perguntas que foram feitas por uma aluna do mestrado integrado em Engenharia de Micro e Nanotecnologias. Ela quer saber se as expectativas de quando acabaste o curso eram aquelas que tinhas antes de começar o curso. Eu não sabia no que é que me estava a meter. Era todo este mundo da nanotecnologia e eu tinha medo quando vi que tinha entrado na minha primeira opção. Eu pensei, oh meu Deus, eu nunca vou conseguir, nunca vou para lá e não vou saber nada. Não sei. E durante também tinha muitas dúvidas se era bem aquilo que eu queria fazer, ou até o segundo ano pelo menos estava com muitas dúvidas, mas a partir daí comecei a adorar as cadeiras, quando começaram a ficar assim mais especializadas e comecei mesmo a pensar, ok, isto é fixe, estou a gostar muito disto e depois comecei a explorar mais e sim. A segunda pergunta é, em relação à tua experiência, o curso de MIEBN, ou seja, no mestrado, é bem aceito no mercado, apesar de ser um curso novo? Se é fácil... Bem, era um curso novo há 10 anos quase. Não é um curso novo. Não, acho que este ano vai ser o 10º aniversário do curso, não é? Acho que sim. É possível. Oh meu Deus, estou tão velho. Mas, se é aceito, eu acho que é a interdisciplinaridade, mas eu acho que o futuro está cada vez mais a precisar, para a tecnologia avançar, estamos cada vez mais a precisar de pessoas que têm capacidade de juntar, ligar as ciências. Está tudo interligado e eu acho que é muito aceito. Tipo, uma pessoa que tem bases em física e um bocado em bio, em eletrónica e em materiais e em... acho que é sempre bom. Eu acho que nunca fui a uma conferência ou um evento em que eu não percebesse, não apanhasse nada, porque havia sempre algo com que eu estava familiarizada. A última pergunta é, o trabalho que estás a realizar agora era aquilo que esperavas fazer? Quando estavas no curso? Aquilo que eu estou a fazer agora especificamente, não. Eu nunca pensei que estivesse a trabalhar, a integrar óptica com microfluídica e a fazer outros sensores ópticos. Sabias eu não pensava. Ao menos o que isto existia?
Se sabia se existia, tinha a noção da existência deste tipo de coisa. Mas no geral, eu acho que imaginava, não sabia sequer se queria fazer doutoramento, até assim nos finais do mestrado comecei a explorar essa opção, mas queria estar a fazer investigação ou que gostaria de fazer investigação, sim, acho que isso é uma coisa que eu sabia, ou que pelo menos tinha a ideia antes. E como é que vês o mundo da nanotecnologia no futuro? É uma área tão interdisciplinar e tão geral e é muito dinâmica e está sempre a evoluir. No futuro eu vejo cada vez mais tecnologias e dispositivos, cada vez mais rápidos, sensíveis, específicos, portáteis, cada vez miniaturizados. Tenho certeza que tem futuro, claro que tem. E principalmente na minha área dos sensores, está sempre a evoluir. E há sempre novas coisas a aplicar, novas aplicações e novas soluções para essas aplicações. E uma última mensagem que nós gostávamos que tu deixasses, em particular aos alunos de nanotecnologia, mas de uma forma geral aos alunos todos, estavas a ter uma mensagem como o professor Hélder deixaria, se fosse ele. Não tenho medo de ir mais além. Mesmo entrar no curso de nanotecnologia, eu tinha medo de não conseguir, mas não tenho, façam e sim, explorem, não tenho medo de contactar pessoas, porque eu também no meu primeiro ano de doutoramento, eu ainda quando não tinha bem a ideia daquilo que estava a fazer, contactei vários professores que eu pensei, ok, quem é que vai responder a uma estudante de doutoramento que ainda está no... Mas as pessoas respondem e querem ajudar e querem... mas sim, não tenham medo e... Sim, força! Bem, muito obrigada, acho que terminámos por agora. Sim. Até à próxima entrevista. Obrigada! Estamos aqui porque...